Peritos da Justiça consideram que é impossível que Daniel escape de sanções e pena, principalmente após os tempos de depoimento e tudo que foi dito na Espanha. Dani Alves passou por julgamento de 3 dias no Tribunal Provincial de Barcelona entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024 e está à espera de sentença. O jogador brasileiro de 40 anos é acusado daquele crime de agressão C contra uma mulher dentro de uma boate da cidade espanhola em dezembro de 22. Para responder às principais dúvidas sobre a situação de Daniel Alves e a sequência do caso, o Zevuti vai te atualizar sobre tudo que está ocorrendo de maneira simples, rápida, direta e objetiva. O assunto é sensível, eu sei, mas para que você veja tudo sem lampejos, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo agora junto comigo. Afinal, Dani Alves foi condenado ou não? O julgamento de Daniel durou 3 dias e desde o princípio não haveria sentença ou resultado logo ao fim das audiências. Nelas houve espaço para os depoimentos da denunciante, já que ela declarou em formato confidencial e reforçou a acusação, segundo a imprensa espanhola, do jogador. Ele chorou, falou que bebeu muito e negou a agressão e de testemunhas, além da argumentação da equipe de advogados de acusação, defesa e promotoria. Quando sai a sentença de Daniel, não há um prazo definido para a apresentação da sentença final. A imprensa espanhola indica que a decisão pode sair dentro de um mês. Cabe recurso no Tribunal de Apelação, segunda instância da Justiça espanhola. Quais as possíveis punições a Daniel Alves? Daniel pode pegar até 12 anos de prisão, pena máxima para crimes do tipo da Espanha. Esse foi o pedido de Esther Garcia, advogada da denunciante. Antes do julgamento, a promotoria pediu 9 anos de prisão. Ao final, declarou que os acontecimentos não são merecedores de uma pena mínima. Inês Guardiola, advogada do jogador, pediu a absolvição e, em caso de condenação, que fossem aplicados como atenuantes, intoxicação alcoólica, reparação de dano e pagamento de 150 mil euros, que giram em torno de 802 mil reais, e violação do direito fundamental do acusado, já que ela alega que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta. Mas, afinal, Daniel Alves continua preso? Ele segue sim cumprindo pena preventiva e prisão no centro penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona. Ele foi preso preventivamente em 20 de janeiro de 2023, ou seja, está há mais de um ano atrás das grades. Ao fim do julgamento, a advogada Inês Guardiola pediu a liberdade condicional para Dani, com a apreensão dos passaportes do Brasil e da Espanha. A acusação e a promotoria se opuseram ao pedido. A justiça espanhola tomará uma decisão sobre o assunto posteriormente. Vale lembrar que o jogador teve 4 pedidos de liberdade provisória negados, sob a justificativa de risco de fuga. Eis na íntegra de maneira completa os depoimentos de Daniel Alves, para caso você não tenha visto completo. Tudo que eu vou dizer agora é parafraseado dele, então se liga aí. Ele falou o seguinte: ela estava na minha frente e começamos a relação. Eu lembro que ela chegou perto de mim. Não sou um homem violento, não a forcei a praticar nada forçado. Ela não me disse nada, estávamos desfrutando os dois e nada mais. Quando cheguei em casa, lembro que ela, a minha esposa, estava em casa na cama e dormi na sequência. Sim, estou dizendo o mesmo que das outras vezes. Soube pela imprensa que estavam me acusando. Eu estava praticamente arruinado, porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas, disse o jogador no momento em que se emocionou no tribunal. Daniel Alves comentou que ao longo daquele dia e noite tomou uma quantidade grande de bebida alcoólica. No restaurante e no bar que ele e os amigos se reuniram antes de irem pra boate, ele disse ter tomado em torno de 2 garrafas de vinho, um copo de whisky e rodadas de gin tônica. A informação do consumo de álcool é importante para a estratégia da defesa do jogador. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, alegando embriaguez, a advogada Inês Guardiola sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez. Ouvidos todos os depoimentos ao longo dos 3 dias de julgamento, a advogada da denunciante, Esther Garcia, criticou Daniel Alves, a quem apontou ter se colocado numa posição totalmente de vítima, enfatizando o cenário de violência, e reforçou o pedido para a pena máxima de 12 anos de prisão. Não é não. Ela disse: quero ir já. Ele sabia que ela não queria, pois ela tinha manifestado. Ele tentou a humilhar, deu tapas, humilhação, declarou a advogada de acusação. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, pediu a absolvição do brasileiro, declarou que o jogador não se limitou a dar uma versão e está verificado por elementos periféricos. Afirmou que a dança cada vez mais juntos manifestava o interesse e a atração da mulher. Indicou que pelas posições descritas pela denunciante na relação do banheiro, era impossível a única impressão digital dela encontrada na cisterna. Negou os tapas na cara e criticou uma tentativa de apresentar o senhor Alves como um perseguidor. Inês Guardiola também pediu a liberdade condicional para Daniel Alves, com a retirada dos passaportes do Brasil e da Espanha. O tribunal vai decidir posteriormente se aceita ou não a demanda. A promotoria indicou que os acontecimentos não são merecedores de pena mínima. Antes do julgamento, o pedido foi de 9 anos de prisão. Uma das médicas indicou que a denunciante apresenta sintomas relacionados a estresse pós-traumático, inclusive ficando muito nervosa ao escutar alguém falar português. Para outros, testes foram superficiais e os sintomas estão mais ligados a um transtorno de ansiedade. Psicólogos também sinalizaram que, dado o consumo de álcool naquela noite, Daniel Alves pode ter tido um comprometimento significativo das faculdades volitivas e cognitivas, diminuição do estado de alerta e incoordenação motora. Por outro lado, ele podia distinguir o bem do mal e sabia o que estava acontecendo. Peritos técnicos da Espanha apontam que é inevitável que ele será condenado e que de maneira alguma irá escapar do que aconteceu, principalmente após novas
novas atualizações e pela maneira como tudo se doou. É difícil de compreender o que estava na cabeça do Daniel, principalmente naquela noite, perante tudo o que aconteceu. Não foi por acaso, afinal de contas, sabemos muito bem que uma pessoa alcoolizada apenas faz aquilo que está no seu subconsciente. Então, muito por isso, não dá pra dizer que foi algo do nada, ao mero acaso. E o cerco está cada vez mais se fechando, se tornando apenas questão de tempo para Daniel Alves ser acusado e passar uma década na cadeia. Pensa só que você é o cara, sem sombra de dúvidas, uma das maiores figuras futebolísticas da história, que mesmo questionado pela sua atual fase, segue sendo fundamental e predominantemente um dos grandes jogadores da atual geração. É simplesmente o jogador brasileiro que está na lista dos de maiores seguidores de todas as redes sociais. Você tem um prestígio gigantesco, vai se tornar embaixador do Barcelona, tal qual Ronaldinho Gaúcho. E pra falar a verdade, falando no bruxo, você consegue ter mais títulos no próprio clube do que Ronaldinho Gaúcho, sendo não somente um dos mais vitoriosos da história do Barcelona, como também um dos laterais e jogadores mais vitoriosos da história do esporte. No século XXI, ninguém o supera. Somente um carinha chamado Lionel Messi. Apenas ele, que apenas esse ano, e o passado à frente no ranking de maior vencedor em títulos da história do futebol. É um baita de um currículo, não é? Convenhamos que você queria ser o Daniel Alves, mas talvez o que você não queria ter era ter a mentalidade do Daniel Alves, que mesmo casado e de boa com a vida, simplesmente complicou o que parecia incomplicável. Uma reputação até então praticamente ilibada, todas as pessoas nutrindo uma mínima admiração por você. Só que simplesmente do nada, você consegue reverter todo o panorama e, para piorar mais ainda, consegue se complicar ainda mais no seu depoimento. Já não bastasse tudo o que havia acontecido. Nas anteriores, Alves afirmou que não conhecia a vítima. Na sequência, disse que esteve no banheiro com a mulher, mas que nada aconteceu. Posteriormente, disse ter ocorrido apenas orar. E na última versão, que houve pené com consentimento. Até o momento, a defesa tentou 3 recursos para conseguir a liberdade provisória. Até a data do julgamento, todos foram negados. Um ex-companheiro de cela de Daniel Alves, que preferiu não se manifestar e não mostrar seu rosto e não se identificar também, que saiu recentemente das proximidades da cela dele, fala que a experiência de Daniel piorou ainda mais na cadeia. Nas palavras dele, ele está lá perdido e todo mundo fala, ô Alves, ô Alves. Também tem gente grosseira aí na sala de jantar que espera ele quando todo mundo tá comendo e bate no copo. Você, viado, As palavras prosseguiram. Segundo esse mesmo companheiro de cela, ele está bem mais magro, bem mais abatido. Parece muito triste às vezes, cabisbaixo. O carinha prosseguiu. Ele disse que foi tudo consensual, que estava tudo bem, apenas uma noite de festa. Ele continuou. Ele não sai. Ele só vai ao centro esportivo quando joga contra outra unidade. Senão ele fica lá no módulo ou vai até a enfermaria, onde fica a TV, pra assistir alguma coisa. Ele tem vergonha até de olhar a si mesmo. Ainda assim, alguns amigos não esqueceram do Daniel, dentre eles o Neymar. Neymar por si só dispensa comentários e apresentações quando o assunto é polêmica. Muitas pessoas defenderam a atitude do Ney, afinal de contas, eram amigos de longa data e o Neymar não se esqueceu do Daniel. Outras pessoas falaram que essa ajuda era simplesmente indefensável e o Neymar não tinha o direito de ajudar o amigo, que tá claramente errado. Mas fato é, concretamente, que o ato foi chancelado pelo Ministério das Relações Exteriores do governo brasileiro. Preso em Barcelona e sem acesso aos seus bens, o Daniel recorreu à ajuda financeira e jurídica de Neymar e família. O portal UOL ouviu de 3 fontes próximas a Daniel que Neymar da Silva Santos, o pai de Neymar, transferiu dinheiro para auxiliar na defesa do lateral, isso a pedido do Neymar Júnior. O valor foi utilizado para pagar uma multa de 150 mil euros, 800 mil reais à justiça espanhola. Chamado de atenuante de reparação de dano causado, o montante pode reduzir a pena de Daniel em caso de condenação. A reportagem teve acesso em novembro de 23 à prova de ajuda financeira da família do Neymar, o comprovante de transferência do valor para uma das advogadas de Alves no caso, Miraída Puente. O pagamento à justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto. Procurada 8 vezes pelo então portal UOL, a advogada não respondeu a nenhuma pergunta sobre a transferência e disse não ter interesse em falar sobre o caso. O advogado que atuava com Miraída na defesa do jogador na época do pagamento, Cristóbal Martel, disse não ter conhecimento da operação e, como não é mais advogado do caso, não irá falar a respeito. Fato é que não de hoje, Daniel tá encrencado. O jogador, que foi detido desde o dia 20 de janeiro, contou detalhes e 5 versões diferentes do caso, que aconteceu na noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. A situação ficou tão feia pro cara que a ex-mulher do Dani Alves, Dinora Santana, revelou em entrevista ao UOL que se sentia arrependida em ter ajudado o jogador, mesmo estando separados desde 2012. O atleta de 40 anos, preso preventivamente desde o início de 2023, aguardando o julgamento após ser acusado, segue cada vez mais encrencado. Dinora fez várias publicações dizendo que confiava na inocência de Daniel, preso no presídio Bryans 2, desde o dia 20 de janeiro. Em uma das publicações, Dinora disse que colocaria sua mão e corpo no fogo pelo ex-marido.
estupradores condenados nas ruas. Dani não é estuprador. Como ele tá preso? Isso é o que não me entra na cabeça, disse em entrevista à época ao canal Tele5. Em entrevista ao UOL, Dinorah revelou que se arrependeu das entrevistas em defesa ao Dani. Ajudei por ser o pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Disseram, traga as crianças pra Espanha, venha, e eu fui. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto para falar com jornais e assim eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo, mas quando eu não fui mais interessante para ele nem para os seus advogados, ele sumiu. Nesse ano, Dinorah se mudou com os filhos Daniel, de 17 anos, e Vitória, de 16, para Barcelona. Isso fez uma parte da estratégia dos advogados do jogador para conquistar a liberdade provisória enquanto ele aguardava o julgamento. A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele pra mim não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber da sua existência. Para mim, ele morreu, contou Dinorah. Para piorar, a Dinorah ainda afirmou que a família sofre ataques nas ruas e foi traída por Daniel Alves quando eram casados entre 2008 e 2011. Daniel Alves da Silva, nascido em Juazeiro no dia 6 de maio de 1983, atuando como lateral direito e meio-campista, atualmente está sem clube e na prisão. Seu primeiro troféu da sua carreira foi a Copa do Nordeste de 2002 pelo Bahia, enquanto mais de metade dos títulos foram conquistados pelo Barcelona, clube onde viveu seu auge entre 2008 e 2016. Pela seleção brasileira, Daniel Alves sagrou-se campeão 2 vezes da Copa América e 2 vezes da Copa das Confederações FIFA, além de um ouro olímpico conquistado pela seleção brasileira sub-23 nas Olimpíadas de 2020. Apesar da vida vitoriosa nas 4 linhas, ele acabou extrapolando e atrapalhando tudo, muito por conta da sua conduta que destruiu quaisquer que fossem as esperanças das outras pessoas. Mas como vive Daniel Alves realmente atualmente? Em uma cela específica do Bryan's 2, ele divide cela com um ex-guarda-costas de um velho conhecido. Ele estava na mesma prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Por uma grande ironia do destino, o nome do seu companheiro de cela chama-se justamente Coutinho, o mesmo nome de um velho conhecido e jogador que o próprio Daniel Alves atuou junto na seleção brasileira. E segundo um condenado que foi liberado da prisão em janeiro de 2023, Daniel Alves até hoje dá vários autógrafos no momento em que tem uma liberdade maior para falar com os demais detentos. Ele é tido como uma celebridade por lá, e não por menos. A trajetória do Daniel Alves, principalmente na época de Barcelona, faz ele ser extremamente conhecido na Espanha. Daniel Alves atualmente pode até receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas para que elas façam o mesmo. As suas refeições são muito específicas. Às 9 horas da manhã, ele tem direito ao seu café. Às 13 horas, ele tem direito ao seu almoço. E após alguns momentos de lazer, ele volta à reclusão às 21 horas, 9 horas da noite. Daniel Alves, que antes era recebido com várias honrarias e todo mundo queria por perto, agora, com exceção da cadeia, não se torna uma figura tão querida. Muitos veículos de comunicação da própria mídia atual não citam mais o Daniel Alves em nenhum processo de estatísticas, por mais que ele seja atualmente o segundo maior detentor de títulos do atual Série A. Tentando a metade de sua pena, Daniel Alves ainda tenta uma sobrevida na carreira pessoal, o que, convenhamos, se torna quase impossível. Queimado do jeito que tá, fica difícil conceber Daniel Alves em qualquer espaço público novamente, principalmente após toda a patifaria que cometeu.